seja muito bem-vindo ao Que Pode. A gente estava te esperando para mais um episódio incrível e hoje a gente está com um convidado especial. Paulo Costa vem com uma história incrível, cativante, para mexer com você. Paulo, se apresente. Oi, Ana, prazer estar aqui com você. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo Costa. É um prazer poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha jornada de um pai atípico. Paulo, o que é ser um pai atípico? Atípico é algo que foge da tipicidade, né? Daquilo que é normal. Tratando isso como pai, é o meu filho, o Gael. Eu tenho um filho que tem 5 anos. Em 2020, ele tinha 1 ano e alguns meses, nós começamos a perceber que ele tinha alguns comportamentos diferentes, né? Coisas simples, mas que fugia do meu entendimento, fugia do entendimento da Ana Paula. Eu e a Ana Paula, minha esposa, nós somos formados na área da saúde e ainda assim a gente não tinha muito conhecimento sobre a questão do autismo, de outras questões neurodivergentes, né, do neurodesenvolvimento da criança. E na época, eu lembro que alguns pequenos detalhes me chamaram a atenção. Um deles foi em alguns momentos em que o Gael ficava na parede, ele ficava arranhando a parede, sabe? E aquilo ali chamava atenção. E ele ficava muito tempo fazendo aquilo ali. Parece que aquilo ali intertia ele gostava daquilo, ele se sentia bem fazendo isso. E aí eu cheguei na Ana Paula um dia e falei com ela, falou, Ana Paula, eu acredito que tenha algo diferente, que está fora de uma normalidade, né? O Gael também demorou a falar, né? Então isso também nos chamou a atenção. E aí nós começamos a procurar saber, né, o que poderia ser. Embora a gente não tivesse conhecimento, mas a gente começou a procurar saber pela internet, enfim. Começamos a colocar no Google, né? Todo mundo aciona o Google em algum momento, né? E aí a gente percebeu que eram comportamentos bem similares a uma condição de um transtorno do espectro autista, né? Mas ainda era apenas o início. Não significava que já tinha um diagnóstico, nada Era disso. uma desconfiança, Uma né? desconfiança. Quais que foram os sintomas que chamaram muita atenção? Foi esse da parede e ele não falar. Você falou que ele demorou um tempo para não falar. Quanto Sim. tempo que ele demorou para falar? Olha, o Gael, na verdade, até 1 ano e meio, mais ou menos, ele era não verbal, né? O Gael hoje tem 5 anos, até uns 3 anos. O Gael, ele era não verbal. Ele começou a desenvolver a fala lá atrás, mas aí ele deu uma regredida, Uhum. né? Hoje o Gael já tem desenvolvido bastante, graças às terapias que são feitas, mas até os 3 anos ele era não verbal. Uma outra coisa que chamava atenção, que é muito comum também, né, para crianças que têm alguma questão do neurodesenvolvimento, é o foco em coisas que não eram tão comuns, né, que chamava atenção. Ele não tinha muito interesse em brincar com os Socializando. brinquedos. Até que a questão da socialização dele, ele não teve rejeição, ele apenas não se interessava, É, mas é o né? desinteresse, Isso, o né? Eles desinteresse. não mostram interesse social, eles têm Isso. dificuldades com os contatos visuais, assim, tudo Sim, depende do grau, né? Mas são alguns dos sintomas. perfeito, perfeito. Ele é porque tem algumas crianças que a gente caminha próximo, né, das famílias que, além desse desinteresse, tem um tipo de resistência, né? Uhum. Então, para nós era normal, né? Talvez era o perfil dele mesmo, mas as coisas, a gente foi juntando Aos as coisas, poucos. e aí a gente percebeu que tinha algo diferente ali. É um quebra-cabeça, É né? um quebra-cabeça. São pequenas peças que a gente encaixa. Quem falou isso foi a Guadalupe Braga, que veio no nosso primeiro episódio. Ela conta isso. Ela fala que, até mesmo para algumas condições e doenças psicológicas, como depressão e ansiedade, a gente não encontra de cara assim, cheguei e bati o olho, aquilo ali é TDAH, aquilo ali é o espectro autista, aquilo ali é Down, ou aquilo ali é depressão, ansiedade. Não, você vai encontrando pequenas dicas, e principalmente porque tem graus diferentes, né? Que vão desenvolvendo. Então é por isso que é tão difícil, né? Existem casos de famílias que só detectam o autismo depois de muitos anos, às vezes na fase adulta. Perfeito. Nós temos é, conhecidos, né, que tiveram os seus diagnósticos fechados tardiamente, né, com seus 27, 28 anos, né, já na fase adulta, né, e aprenderam a lidar com os desafios, né. Então isso aí acontece, principalmente
essa geração anterior à que a gente hoje, né, a geração anterior do Gael, a nossa geração. As pessoas, elas não tinham tanta informação, né? Não era tratado como algo que merecia uma atenção, que merecia ser estimulado, ter uma atenção especial no sentido de terapias, né? Você era As pessoas não têm tratado como outra informação coisa. como Sim, faz, né. Graças a Deus o mundo mudou muito. Então hoje a gente tem muitas ferramentas, a gente tem a internet, tem muitos especialistas se formando, muitas pessoas buscando essa questão do conhecimento pessoal, do desenvolvimento emocional, e com isso, principalmente para os pais, porque uma criança, e tão pequena e tão nova, não tem a menor condição de detectar, de cuidar. E é uma novidade para os pais, né, um universo completamente novo. com E aí, certeza. como que funciona para os pais tudo isso? Eu falo que a criança em si, ela vive a realidade dela, né, Ana? Sim, Então, tem nada para ela, diferente. não tem nada diferente, ela se adapta ao mundo que ela está descobrindo. Uhum. A questão dos pais é o que eu falo que é talvez um dos maiores desafios, né? Porque para você conseguir dar o suporte para a criança, você enquanto pai, mãe, você precisa estar bem. E é muito engraçado porque o Gael tem 5 anos, então ele já tem os seus hábitos, a gente já conhece ele, a gente vai conhecendo ele, né? Ele vai se adaptando a esse mundo. Nós não, nós vivemos uma vida inteira de uma forma, algo que para nós era bem tranquilo e que a gente teve que se reinventar, teve que se adaptar à condição dele. E aí você começa a fazer as leituras, né? Por exemplo, alguns locais que talvez não é bom estar Eles têm presente. sensibilidade, né, com Sim. algumas coisas, por exemplo, alimentos, alguns não conseguem comer determinadas cores de alimentos, não Uhum. é isso? Tem Sim, essa questão também do barulho, né, que eles têm uma sensibilidade maior com o tato, né, audição, alguns dos sentidos deles são mais sim, aguçados, não é isso? sim. E As pode falar. Desculpa, Ana, Hum. mas são as questões sensoriais, né. E por isso que é importante você ter um trabalho, inclusive, com a terapeuta ocupacional, porque ela vai regular isso, ela vai ajudar ele a se regular. Então tem algumas coisas bem similares, assim, né. A questão do Gael em si, ele ele não teve problema com o som. Então se ele chega num lugar que tem um som alto, por várias vezes a gente já esteve em momentos assim, em lugares com som bem alto e ele dormindo, normalmente. Só que a gente percebe que se o ambiente ele é muito aberto e tem muitas pessoas nesse ambiente, ele fica desorganizado, ele se desorganiza completamente. Sabe, a gente percebe que ele fica mais eufórico, ele não consegue se conter, aquilo ali é um estímulo além do que ele está acostumado e faz total diferença no comportamento dele naquele momento. Aí a gente tem que retirar ele daquele lugar, ele vai para um lugar mais tranquilo, para ele se organizar. Quais são os desafios que um pai atípico e uma mãe atípica vão e podem encontrar? Olha, o primeiro desafio, são vários, né? Desafios, mas talvez o primeiro desafio é você aceitar, né? É um desafio muito grande, porque você cria uma expectativa, né? Quer queira, quer não, a gente vive num mundo de comparações, né? E eu não estou falando que seja errado você ter referências e até você comparar o desenvolvimento da sua criança para você perceber se está tudo ok, se merece uma atenção maior, sabe? Não no sentido de se cobrar e de querer que o seu filho seja igual, né, o seu sobrinho ou aquele filho de um amigo, enfim, que está mais perto de você. Mas é importante sim você fazer essa comparação, e dentro dessa comparação você vai perceber que tem algo diferente. Mas quando isso acontece, você tem que desconstruir algo que você já criou, algo que você já desejou, sabe? Então, esse é talvez o primeiro desafio, é quando você deixa de lado a expectativa, né, de como você gostaria que fosse, para você viver uma realidade de adaptação, né? Então você aceitar não é fácil, né? A gente tem, né, vários amigos, a gente se conecta com pessoas que vivem o mesmo contexto que o nosso e cada um está dentro de uma fase, né? Tem uns que já superaram essa fase, estão vendo outros desafios, mas tem outros que ainda estão tendo as suas dificuldades para encarar isso. Acho que esse é o primeiro passo, né? Você aceitar a situação. Por que você aceitar a sua situação é o primeiro passo e ele é o mais importante? Porque a partir daí você vai começar a buscar a melhor condição para o seu filho e você vai deixar de ignorar. Não adianta a gente ignorar, sabe, Ana? Às vezes a gente é,
fechar os olhos ou tampar os ouvidos para a realidade, talvez possa parecer que as coisas vão se encaixar naturalmente, Desaparecer, né? desaparecer, e não vão, né? O problema vai estar ali. E quanto antes você se atentar para a questão do seu filho, entrar com as intervenções corretas, melhor vai ser o desenvolvimento dele, menor vão ser, né, os prejuízos lá na frente. Então, esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é você se adaptar à sua realidade, Você né? falou uma coisa que Mestre Confúcio escreve. Tem uma partezinha de uma carta que ele escreveu, se não me engano, um texto, enfim, que ele fala que um homem, os líderes, né, que iam organizar as cidades, os estados, antes de organizar os estados, eles precisavam organizar as famílias deles. Uhum. Antes de organizar as famílias deles, eles precisavam se organizar. Antes de se organizar, eles precisavam organizar as próprias ideias e consciência. Antes de organizar a própria ideia e consciência, eles tinham que organizar a espiritualidade deles. E antes de organizar a espiritualidade, eles precisavam estudar. E só assim eles conseguiam organizar a espiritualidade, eles conseguiam organizar as ideias e, consequentemente, eles mesmos, as famílias e a família, no caso, né? E assim os estados. Tudo é sempre de dentro para fora. Sim. E essa questão que você falou sobre aceitar, isso vale para tudo. Principalmente, nós estamos aqui, a gente sempre vai falar sobre assuntos específicos que sempre vão valer para outras áreas da vida. O primeiro momento da vida para ter mudança, ela precisa ser entendida que ela precisa de ajuda, que ela precisa de mudança, que ela precisa ser organizada. Não tem nada de errado, nem de menor em um pai atípico. É Sim. uma circunstância nova para um mundo novo. Né? E a primeira coisa que todo mundo precisa fazer é aceitar a sua condição e organizar ela para que ela funcione. Não é verdade? Verdade. Então, isso vale para todas as pessoas que estão vivendo um momento difícil, que para você talvez seria algo inaceitável, que você não queria passar, que você tinha certeza que não ia viver, que ia acontecer com qualquer outra pessoa e está acontecendo com você. E seja ser um pai atípico, ter alguma doença, o negócio está quebrando, ter um problema dentro de um relacionamento de família, com filhos, com pais, algo que o seu filho está fazendo que era algo que você nunca quis, que você nunca desejou. Em primeiro lugar, é aceitar a sua realidade. Aceitar você dentro dessa situação para entender o que fazer com ela. E depois, a partir dali, é começar a tomar conhecimento. Sim, Mas continua, verdade. Paulo, me conta. Não, verdade, Ana. Isso é muito interessante. Algo que eu gosto de falar muito com as pessoas, que para que haja qualquer tipo de transformação, o primeiro passo a gente tem que querer, né? E o segundo passo, ele é tão importante quanto o primeiro, que é se posicionar, né? Você precisa de ter ações, né, para que haja Reconhecer essa que precisa de transformação. ajuda também, né? Sim. Porque a gente acha que a gente sempre vai dar conta de tudo. Então Tá aí um engano clássico da vida. Eu vou resolver, eu dou conta de tudo, e às vezes a gente precisa de informação, a gente precisa de pessoas preparadas que vão direcionar a gente. Gente, estudar é necessário, é importante por isso. Pessoas que instruem a gente. A gente chega no terreno desconhecido. Né? Ninguém veio preparado para ser um pai atípico, para ver a empresa que você deu a vida a quebrar, para mudar completamente a sua vida, para ser o revolucionário do seu projeto. Você precisa de informação. Você precisa de alguém que entenda pelo menos o ponto de partida. E aí é isso mesmo, sobre se informar e aceitar primeiro a sua condição. Aceitar que você precisa de ajuda e depois qual era o ponto? se posicionar no sentido de ações mesmo, e é buscar isso, sabe, Ana? É se conectar com pessoas que estão vivendo a mesma situação que você, né? Pessoas que já estão num nível mais avançado, que já superaram algumas fases que você ainda não superou, né? Você ter como referência, eu falo o quanto que é importante nós termos referências, né? E cada área é importante a gente ter referências naquela área, né? E aí, quando nós entendemos isso, a gente começou a buscar referências, pessoas que já estavam vivendo esse cenário, os nossos olhos eles se abriram, né? Eu falo que às vezes a gente é como se fosse aquele burro, né, que tem aquela viseira e a gente não se atenta para o nosso redor. E aí, quando você passa por essa situação e você reconhece o seu estado e você clama por socorro, você está mais aberto. Então, você começa a olhar para o seu lado. Você começa a enxergar pessoas que, de repente, estão vivendo a mesma situação que você e você não sabia, né? Você expande suas possibilidades, Isso. né? É engraçado porque parece que pedir ajuda é diminuir o seu tamanho. Na verdade, é aumentar suas Perfeito. proporções. É aumentar as possibilidades. E que legal que vocês fizeram isso. Parabéns, sabe? De aceitar a sua situação e falar: o que, que nós vamos fazer? Essa questão de ter ação é muito diferente do reclamar. Eu viajei para o Rio de Janeiro recentemente.
E a coisa que eu mais escutei, tanto das pessoas que moravam lá, quanto das pessoas de fora, é: "Ai, aqui é uma cidade linda, mas é tão violenta". É verdade. A gente tem que aceitar que é uma condição. Mas até quando a gente vai ficar ali lamentando por ela? Uhum. "Ai, é tão violento, é tão isso". Aí um dia, um dos últimos dias eu estava indo embora, e um motorista de Uber me contou de uma ação que eles tiveram, que chamava Os Justiceiros, que foram ex-militares que saíram à rua. É claro que eu não estou promovendo a violência, mas quiseram fazer algo a respeito. E é sobre isso. Quando a gente toma a posição de parei de ser vítima, entendi minha situação, parei de reclamar, o que que eu posso fazer a respeito? "Ah, eu tô doente, eu não posso mudar essa doença, eu não posso sair daqui, o que que eu posso fazer? Qual que é o tratamento para melhorar a minha condição? Minha empresa está quebrando, os meus funcionários estão saindo, eu não tenho como deter essas pessoas, o que que eu posso fazer para melhorar as minhas condições?". É se abrir para primeiro ser humilde, né, de entender que a gente precisa aprender, que a gente precisa crescer, que as outras pessoas são importantes, e aí dali tomar uma atitude. Isso é um passo grande. Ô, Ana, é muito engraçado o que você está falando, porque eu vi uma frase uma vez, eu acredito que você deva já ter ouvido também, que fala o seguinte, né? Que a criança, ela faz o que ela quer, o adulto faz o Sim. que precisa, sabe? Uhum. Isso aí parece algo muito simples, mas às vezes a gente age como crianças, sabe, Ana? A gente se apega ao ideal e que as coisas têm que ser dessa forma, que tem que ser tudo do nosso jeito. Eu não estou falando que a gente não deva sonhar, não estou falando que a gente não deva projetar, mas a gente tem que encarar a realidade como adultos, Sim. sabe? E aí, quando você encara essa realidade, você fala, cara, o que eu preciso fazer? Não vai adiantar eu ficar reclamando, não vai adiantar eu ficar murmurando. Qual é a resposta que eu vou dar? E eu costumo dizer que só tem propriedade quem executa. Não tem jeito, sabe? Você só vai ter autoridade, só tem autoridade quem executa. Algo que me chama muita atenção, e sempre quando eu vejo isso, me traz essa reflexão, é referente a um militar. Você falou de militar. E eu, por exemplo, eu trabalho na cidade administrativa e tem a base da polícia militar lá. E de vez em quando eu estou indo para o almoço, a gente se encontra e tal. E aí você vê os majores, né? Com aquele tanto de honraria, as patentes, né? Uhum. E aquilo me chama atenção porque aquela patente ela não foi comprada. Aquilo ali significa que eles passaram por um processo. Sabe, Ana? Quando você olha para aqueles, eles têm autoridade, não é só pelo fato deles estarem usando uma farda, mas é o que está por trás da farda, Toda a experiência, toda a né. experiência, a vivência, né? Então, eles são pessoas que entenderam a sua responsabilidade e deram uma resposta para aquilo, sabe? E qual é a resposta que a gente dá? Porque eu penso o seguinte: a gente até pode falar de nós mesmos, né? Eu posso falar da minha condição, eu posso colocar, eu posso me vitimizar, eu posso sensibilizar as pessoas em relação à minha condição e fazer com que as pessoas elas se sensibilizem, chorem e achem que está difícil Aí o mesmo. famoso probleminha de estimação, né. Isso. Ou eu posso pegar essa situação e usar isso para alcançar o máximo de pessoas possível que estão vivendo situações talvez até piores, né? E é através disso que eu me movi, eu e a Ana Paula. Amor, nós temos essa condição, essa realidade. A gente tem um desafio. Qual que é o primeiro passo? Lamentar? Não, o primeiro passo é buscar ajuda. Então a gente vai no pediatra do Gael, vamos passar a situação para ele, algo é um ponto de atenção e vamos ver o que ele tem a dizer. E assim, a gente foi, conversamos com o pediatra dele, e o pediatra já nos encaminhou. Procura a neuro, ele indicou uma neuropediatra, que até hoje acompanha o Gael. E desde aquele dia, Ana, nós não paramos. Desde aquele dia, nós não usamos a condição nossa, os desafios nossos para parar, para retroceder. Qual é o próximo passo? O que é preciso ser feito? Achei fantástico o que você falou, e eu falo muito isso, a gente aqui no Equipode fala muito isso, que é parar de se tratar como uma criança. Sim. É não ter um problema de estimação. Tá, reconheço que eu tenho um problema. Ai, mas coitado, se fosse tudo diferente, se Deus tivesse olhado para mim de maneira diferente, se a minha família não tivesse, a gente tem que parar com isso. E eu achei fantástico, porque entender que você tem que fazer algo a respeito, e é o necessário, não o que a gente gostaria, se tratar como um adulto, muda a sua história, muda as suas circunstâncias e te tira do lugar de onde você estava. Então é fantástico mesmo
Que legal. Nossa, é maravilhoso trazer você aqui para dizer isso, que é uma coisa que eu acho necessária para os dias de hoje. As pessoas estão buscando se entender dentro do problema, mas não enfrentar. Sabe? Realmente é uma situação que deixa a gente em pânico, assusta. O que que eu faço com isso daqui, com um desconhecido, com uma situação dessa? Só que coragem não é não ter medo, coragem é ir além do medo. Verdade. É pegar essa situação que me amedronta, que acaba comigo, e falar: eu não vou deixar ela me dominar. Ela não vai tomar conta de mim. O que que eu faço para que isso aqui não seja maior do que eu? E aí vocês tomaram a atitude de fazer algo a respeito, buscar ajuda. Uma pergunta para você também agora. Como é que é para os pais, numa questão de estresse, e até chegar em todo esse desenvolvimento? Porque é tudo muito diferente. Às vezes tem uma demanda, eles têm crises, né? E assim, dependendo das crises deles, pode gerar um constrangimento, uma situação difícil para vocês, que é difícil. Como é que você chega para uma pessoa, por exemplo, numa fila de um supermercado e explica que seu filho está numa crise? Sabe? Como é que você chega num lugar onde você precisa ali dar atenção para o seu filho e não tem com quem deixar? Quem que vai entender a situação dele? Como que fica essa situação? Olha, nós já até passamos por algumas situações assim. O Gael, uma vez, ele estava num aniversário, né? E hoje é uma tendência hoje, né? Nas festinhas de criança, coloca a criança que é aniversariante para fazer uma apresentação do Frozen, o que quer que seja, e coloca todos os amiguinhos, todos sentadinhos para ver aquela apresentação legal, e os pais ficam muito felizes em ver aquilo ali e tal. Só que esse tipo de ação, né? Esse tipo de apresentação, ela não é inclusiva, né? E aí eu não estou com mimimi, não, só estou compartilhando uma Sim. situação que aconteceu, que o Gael ele não consegue ficar sentado por muito tempo, esperando a música tocar, esperando toda a apresentação, e no final da apresentação bater palma. Ele quer participar, o Gael é muito participativo. Então, nesse dia, por exemplo, ele entrou dentro da apresentação, já começou a pegar a menina que estava apresentando e tal. E na minha frente tinha uma mãe, que ela chegou e eu percebi que ela começou a ficar inquieta, e ela olhando para um lado, olhando para o outro, ela falou assim: gente, ninguém vai tirar esse menino daí, não? E assim, isso foi muito rápido, né? A ação, ela foi momentânea, foi instantânea, né? Ela, Sim. É cheguei e uma falei: falta olha, de compreensão da parte do outro. é, precisa me desculpar, mas ele é meu filho, simples assim, de só querer tirar ele. É a condição dele, o jeito dele, sabe? Eu trato o Gael também como coitado ou como uma Bom, pessoa. Não, é o jeito dele. Cada um de nós temos um jeito, Cris. Cada um de nós temos as nossas particularidades, né? Temos as nossas crises, né? Eu convivo com o público diariamente. Tem dia que, se eu pudesse, eu entraria dentro de uma cápsula. Só chegaria na minha estação de trabalho, enfim, ou ninguém, né? Se eu pudesse tomar aquela pílula do invisível, né? Para ninguém me ver, eu ficar executar inacessível. o meu trabalho, enfim, cumprir com as minhas obrigações. Nós somos assim. Cada um tem o seu. Mas não dá para ser assim, né? Num mundo onde existem tantas pessoas, não vai dar mesmo Sim, para se isolar. Por mais que as pessoas. Existe gente que quer se trancar dentro de casa, se isolar numa não tem ilha. como. Nós somos seres de coletividade, Sim, né? Então vai haver um momento que a gente vai precisar lidar com isso. E é legal isso que você está falando sobre entender também que não é um ataque, né? É uma falta de compreensão do outro. E você que é a pessoa que representa o seu filho, a proteção do seu filho, é o portal de informação. É a hora que explica para quem não entende, peraí, não é assim que funciona. É uma criança que quer participar, que vê com outros olhos, até mesmo para não ser um problema para o outro, sabe? Não é um problema que está atrapalhando. Talvez ele seja um complemento legal para a apresentação. Que bom, ele quer participar, ele gostou, ele quer fazer parte daquilo. É uma maneira tão expressiva e sincera do tanto que ele gostou. E às vezes as pessoas não entendem, não sabem lidar, não é por mal, é falta de informação. Eles não têm essa realidade. Então, eles estão longe dessa informação. E é o que mais acontece. E a maioria das pessoas, às vezes, se vê nessa situação de desconhecido e são confrontadas, infelizmente, de maneira que, às vezes ofende. Apesar de, muitas vezes, a abordagem não ser essa a intenção, ser mesmo uma falta de sabedoria de usar o que queria se expressar, ficar numa situação de falta de comunicação e dificuldade, porque as pessoas não conseguem se entender sobre a ideia do outro de não entender o porquê que ele está ali e a ideia do pai de explicar o porquê que ele está. E às vezes essa comunicação pode mudar todo o olhar.
Sim. de quem está de fora, de, poxa, essa não é a minha realidade, mas eu posso participar. Eu não conhecia sobre isso, mas isso é interessante, isso é legal. Incluir, que legal meu filho ter esse valor. Que legal meu filho abraçar essa condição, essa criança, ser amigo dela de verdade. Né? Parar de padronizar que é assim o assado. Meu filho tem tinha duas coleguinhas que tinham síndrome de Down e ele era apaixonado com uma delas, que era a Jojo. Todos os dias ela recebia ele com um abraço, e ria, e brincava. E é lógico que a atenção deles é diferente, ela não conseguia ficar sentada também. Ela queria se comunicar, ela queria brincar. E ele entendia isso. Mas ele só entendeu isso porque ele conviveu. Eu também estudei numa escola que a diretora teve o princípio, foi o primeiro movimento que eu vi sobre unir crianças comuns de crianças com condições especiais, e eram várias. Tínhamos autistas, do espectro autista, tinha TDAH, eu tenho TDAH, tinha crianças disléxicas, tinham crianças com alguma portabilidade física, eram tantas, assim, eu nem conhecia todas. E eles mostravam que não existia diferença. No fim, a gente era igual. No fim dava certo, a comunicação era legal, eles eram divertidos, eles tinham valores, eles eram sábios, eles tinham movimentos que faziam causar uma reflexão na gente na vida e que são ricos no convívio. E às vezes a gente precisa entender que é um novo momento, o mundo está trazendo coisas novas, boas para a gente. Só que como a gente ainda desconhece como conviver, como lidar, como, como, como ter acesso, acessar tudo isso, as pessoas não sabem se expressar e às vezes elas querem rejeitar, querem inibir aquilo, sendo que mudou o momento. O momento é incluir, o momento é conviver, o momento é aprender. E teve uma coisa que você falou comigo na entrevista quando a gente conversou por telefone, que foi sobre o grau de estresse dos pais. Como que funciona esse estresse? É, é muito elevado, né? Quando nós iniciamos esse processo de investigação, nós começamos a se atentar mais para esse tema. Eu lembro que foi o período de pandemia e que tiveram muitas lives, né? E uma das lives que estava acontecendo na época, a pessoa, eu não lembro quem, mas era uma pessoa que era da área também, falava sobre autismo, falava sobre as famílias atípicas de uma forma geral. Ele disse que o nível de estresse de pais de crianças atípicas, de crianças autistas, ele é comparado com um soldado linha de frente, um frontline dentro de uma guerra. Então, o nível de estresse é muito elevado. Quais são as circunstâncias que te levam a esse estresse? É justamente isso, né? É o que eu estava até falando antes. O, nós estamos acostumados, e como você bem disse, todas as pessoas, a viver um padrão, a se adequar a um padrão. E quando você é tirado de um padrão, você sente naturalmente, né? E aí volta lá no início, quando nós falamos sobre a diferença de uma criança e de um adulto, né? E aí o adulto ele tendo que fazer o que é necessário e não só o que ele quer, ele tem que se adaptar. Mas essa adaptação ela não é fácil. Um exemplo claro, a minha jornada de trabalho ela é bem desgastante, é bem intensa. Geralmente, final de semana, eu tinha o costume de tirar um cochilo depois do almoço no domingo. Eu posso contar nos dedos o dia que eu consegui fazer isso nos últimos 5 anos. E aí você estressado, você cansado, precisando do descanso e não tem, por exemplo, tem algumas desregulações. O Gael, ele não tem problema com sono, né? Ele sempre dormiu bem. O Gael ele sempre dormiu de 7h30 da noite até umas 7h30, 8 horas da manhã, no dia seguinte, umas 12 horas. Ele nunca teve problema com sono. Só que tiveram momentos em que ele se regulou. Então tiveram momentos em que o Gael estava acordando 4h30 da manhã, 5 horas da manhã, né? E aí é complicado para a gente que precisa de descansar. O descanso é importante. Quando isso não tem, você não tem esse tempo, esse período, naturalmente você já fica mais estressado. Você tem que se adaptar, você tem que pensar em 1 milhão de coisas para ver se de fato vale a pena você ir em algum evento que talvez para as outras pessoas é algo simples. Para você não é. O lugar, como é que é o lugar? O lugar é muito aberto? Como que vai ser esse evento? Sabe? Vai ter muito barulho para aqueles que o filho tem uma sensibilidade maior com barulho. Esse lugar tem muito doce, por exemplo. Festas, para mim, é
um terror festa de criança, porque ele chega naquela mesa de doce, o Gael ele dispara a consumir o doce, deixa ele mais eufórico, deixa ele, entendeu? Energizado, né? Então assim, são essas coisas que você tem que pensar, coisas que talvez pareciam ser simples, sabe, Ana? Ah, eu quero sair para comer alguma coisa, tudo bem, eu vou vestir a minha roupa, eu quero ir para tal lugar porque eu quero comer tal tipo de comida, tudo bem, você vai. Nessa condição, não, você tem que se Organizar. adaptar. Essas situações que acontecem, né? Infelizmente a gente absorve, nós somos pais. Então, quando alguém rejeita o seu filho em algum determinado momento, a nossa preocupação até, Ana, quando a gente sai com o Gael, é em relação à reação das pessoas, sabe? O Gael ele é muito amoroso. O Gael, se ele chegasse aqui agora e se ele gostasse de você, ele ia te abraçar, independente de quem seja. E talvez a pessoa que ele vê pela primeira vez. É algo que a gente tem até que controlar isso na Dosar. rua, né? Porque de repente ele sai correndo, se a gente chama atenção, repreende ele, e ele vê alguém passando na rua, ele vai e pede o colo para essa pessoa. Então, assim, a gente tem que até que ir ajustando isso. Mas a gente preocupa. Qual que é a reação das pessoas? Como que a pessoa vai reagir? Será que alguém vai maltratar o Gael? Será que alguém, por exemplo, o Gael ele tem uma dificuldade muito grande de esperar. Nós fomos aqui no Parque Ecológico, aqui na Pampulha, uma vez, e lá tem os escorregadorzinhos e tal, aquela fila de criança. Engraçado, não tinha ninguém no dia, na hora, né, que o Gael começou. Foi ele entrar no escorregador, começou a encher a fila. Eu falei, meu Deus, é um desafio. E aí o Gael não consegue esperar, ele não consegue esperar aquelas 10, 15 crianças descerem para ele descer novamente. E aí ficam os pais ali monitorando e tal. Então, de repente, ele pode ser mais ríspido, sem querer, de repente, ele pode puxar um cabelo, ele pode Ele empurrar, não entende, ele não né? Ele entende. não tem essa noção social, Isso. né? É uma coisa que vai sendo desenvolvida com o tratamento. É Uhum. claro que é difícil para uma mãe que não sabe de nada, de repente a filha tá lá na Não é fila fácil. e alguém vai lá e puxa o cabelo dela, eles não entendem. Mas assim, tudo conversado e com cuidado, e eu imagino, né, que são, igual você estava falando, graças a Deus ser uma condição do sono é muito mais simples para vocês. Eu tenho uma amiga que é dentista, que ela tem um filhinho, acho que ele tem mais ou menos 3 anos, que ele não dorme quando ele tá nas crises, ele acorda de 2 em 2 horas, ele não dorme de jeito nenhum, e ela trabalha no dia seguinte. E a vida dela é toda em função da necessidade dele. Então, assim, tem essa questão social, né, que é como que eu vou posicionar meu filho aqui? Se eu não trouxer ele não vai aprender a lidar com a Ele tem que sociedade. passar por Ele isso. precisa passar por isso. Ah, mas as pessoas não vão entender e correm o risco. Então é mais um estresse, porque como que eu vou fazer para poder ensinar para ele sem que as outras pessoas se sintam ofendidas, se sintam agredidas? É sobre isso, é sobre introduzir esse assunto, é sobre trazer cada vez mais para as pessoas poderem entender que, peraí, isso não é uma agressão. E o que a gente pode fazer? Vamos ajudar essa criança. Às vezes é o caso de ajudar a inserir aos poucos, esperar um pouco menos. Aí ela está entendendo alguns exercícios, é claro, que ela deve fazer dentro da terapia, que vão ajudando ela a entender que aos poucos ela pode esperar. E é tudo assim, é um processo, né? Tem essa questão também dos estresses com os lugares que a pessoa pode sair. Os pais acabam não se permitindo ter uma vida deles, pessoal, até banho. Tem pai que tem dificuldade, mãe que tem dificuldade, principalmente mães solteiras, mães atípicas solteiras, que elas não têm com quem ficar, com quem deixar o filho. Uhum. Então elas não dormem, elas não comem, elas mal conseguem tomar banho, e é aquela rotina exaustiva, e eles não sabem com quem deixar, e alguns não levam os filhos para se tratar. Alguns pais não entendem a necessidade de cuidar deles mesmos nessa Verdade. situação. Verdade. E pais felizes fazem filhos felizes. Isso é uma regra. E é verdadeira. Se a gente não cuida do nosso estresse, porque é difícil mesmo lidar com isso, é mesmo difícil, como que eu vou ensinar para o meu filho a lidar com outras crianças em uma situação dessa? Eu sou mãe, meu filho tem 11 anos de idade, e meu filho já foi bem pequeno. E meu filho, quando tinha 2, 3 anos, ele tinha um movimento dele. Ele é um menino de atitude. Ele é um menino que pega, ele faz. Ele quer uma coisa, ele vai lá e pega. Ele quer comer, ele com 3 anos, ele fazia o café da manhã dele. Ele sabia fazer um ovinho no micro-ondas, ele pegava a comidinha dele, o todinho, fazia, e ele se sentia super pra frente e eu deixava ele fazer.
A questão é que tem crianças que reagem, há pequenas que se mordem, tem crianças elas vão aprendendo, só que no decorrer do tempo, com o desenvolvimento de cada uma e nas condições de cada uma, elas vão entendendo. Algumas crianças demoram um pouco mais. E é sobre isso. É sobre uma criança que talvez tenha 5 anos, mas ainda tem um comportamento de uma criança de 1, que não sabe pedir, que não sabe falar, que não faz por mal. É um momento de comunicação, de falar para os nossos filhos, de explicar para a sociedade: "Gente, um pouco mais de paciência. Gente, me ajuda. Meu filho precisa dessa ajuda. A gente precisa desse espaço. A gente também tem algo a contribuir". Porque essas crianças, elas têm um grau de inteligência imenso, e elas vêm com certeza com um propósito que nós, pessoas comuns, não temos. E às vezes eles vêm exatamente para dar tudo que a gente precisa, mas principalmente uma aula de valores e socialização. Porque socializar não é, engano da grande maioria, lidar com as pessoas fáceis de socializar. Eu gostaria também de ir numa fila de supermercado e aí a pessoa que está na minha frente sempre ser educada, mas às vezes não vai ser. Às vezes eu vou encontrar com um funcionário que está com raiva, ou coitado do caixa, coitado do garçom, que vai ouvir um cara que ele está servindo, que vai tratar ele mal. Você vive em sociedade. A sociedade é isso, não é ter circunstâncias do que a gente queria, é aprender a lidar com todas elas com inteligência emocional. É aprender a se comunicar sobre as circunstâncias e: "Olha, espera aí, deixa eu entender o que está acontecendo aqui. O que que eu posso fazer? Como que eu posso contribuir para que agora esse movimento seja bom para mim, para você, para a gente ter paz?". E é sobre isso. É parar de querer que as coisas funcionem num único padrão, porque isso não existe. Nenhum dia é igual ao outro. Por que que as pessoas têm que ser iguais? Por que que toda circunstância é igual? E é isso que faz a gente crescer. São os desafios. Você tem um projeto, não tem, Paulo? Temos. E ele surgiu diante dessa demanda, né? Porque nós começamos a perceber que realmente é um cenário desafiador. Nós começamos a perceber que os desafios que nós enfrentamos, outros pais também enfrentavam. Na verdade, essa situação, Ana, ela nos faz mais humanos, sabe? Quando você tem uma condição que demanda uma atenção maior, que requer uma adaptação, faz com que você se coloque no lugar do outro. Então, nós começamos a entender aquilo que talvez antes a gente ter, né, esse cenário, talvez a gente achasse que era uma birra, que era malcriação, que esse menino é malcriado, que não sei o quê, a Falta de gente falta instrução. de instrução, falta de correção, nós começamos a nos colocar no lugar dessa pessoa, sabe? E é o que eu falo, Ana, que se a gente quer transformar, se a gente quer algo transformado, se a gente quer viver numa sociedade melhor, a responsabilidade ela é nossa. Tudo aquilo que nos incomoda, talvez seja algo que nós fomos chamados para fazer diferente. Então, Exato, se perfeito. tem algo que está nos incomodando, talvez é uma oportunidade que você está tendo para dar sua contribuição. Eu costumo dizer que nós somos agentes de transformação, sabe? Todos nós temos o potencial de transformar o ambiente que a gente vive. Olha que legal o podcast, olha que estrutura maravilhosa. Aqui você vai alcançar milhares de pessoas através do podcast. Mas ainda que não existisse o podcast, eu tenho certeza que você, no seu ciclo de relacionamento, na sua família, você já exerce a influência que hoje você consegue exercer através do podcast em uma proporção maior. Então, todos nós temos uma chamada de sermos referência para alguém, sabe? De ajudar a construir algo melhor. E o projeto ele surgiu diante disso, porque o Gael ele tinha uma clínica que o Gael fazia terapia praticamente todos os dias nela. E eu comecei a observar, Ana, que as mães, e a maioria, infelizmente, são as mães, o índice de divórcio é muito alto, de pais que abandonam, né, as suas casas, é muito alto. Então a gente começou a perceber que as mães estavam assim, acabadas. A afeição delas já mostrava isso, sabe? A gente via o cansaço, as mães tirando os filhos do Uber para chegar na hora do atendimento, um atendimento muito curto, entre uma transição de um atendimento e outro, a criança se desorganizava, dava crise, enfim, era uma confusão. E aí eu falei com a Ana Paula, eu falei, amor, a gente precisa de fazer alguma coisa, né? A gente precisa de estender a mão para essas pessoas, sabe? Essas pessoas precisam de ajuda. E às vezes, Ana, tem muitas pessoas
querendo abraçar a causa, sabe? Mas precisa de alguém que se levante, sabe? Eu gosto muito, né, de estudar a liderança, né? Eu vejo o quanto que é importante você ser líder. E o líder, todos nós temos um pouquinho de líder, sabe? Todos nós temos uma característica de um líder, né? E algo que me chama a atenção é isso, de ver uma situação e ao invés de apontar, né, detectar o problema e a gente poder oferecer uma solução, né? Olhar e falar: "Nó, tadinho". É. Enfim. E aí? Ah, que pena, realmente, né? É muito difícil mesmo. E talvez a gente começar até a murmurar, né? Tá vendo? Olha que situação, não somos só nós que passamos por isso, outras pessoas, olha que situação, né? Então, a gente começou a pensar de que forma que a gente poderia ajudar. E aí surgiu o Amparar, que é esse projeto que a gente começou lá em março, né? A gente está caminhando aí para o primeiro ano do projeto. É um projeto totalmente voluntário mesmo, de pessoas que entenderam a causa e que se disponibilizaram em ajudar, né? E esse projeto veio para tentar, de alguma forma, amparar as famílias, sabe, Ana? E por isso que nós colocamos esse nome de amparo, amparar. Não somente as crianças, como eu te falei antes, mas também as famílias, porque as famílias todas são afetadas, né? Não é fácil, sabe? Você passando uma situação financeira difícil, porque o custo de vida aumenta, as demandas elas aumentam, e aí o terapeuta vira para o seu filho e fala: olha, o seu filho ele precisa de mais 10 horas semanais de terapia. Eu preciso de 40 horas semanais de terapia para uma intervenção mais eficaz. Não é fácil, porque essas 40 horas, essas 20 horas semanais, elas são dinheiros, né? E É quantas dinheiro pessoas têm investido. condições para isso? São poucas pessoas. E aí a gente começou a conhecer mães, abrindo um parênteses nesse sentido, Ana, que elas conseguem mal levar os filhos posto para fazer terapia de 15 dias, 30 minutos. E ouvem de um terapeuta que eles precisam de fazer 40 horas semanais para diminuir os prejuízos, para tentar intervir nos prejuízos futuros para essa criança. E isso é muito desafiador, porque quando você olha uma situação que pode causar um dano maior lá na frente e você não pode fazer nada, E você se sente responsável pelo bem-estar do filho, sim, independente de qualquer situação. Sabe que ele necessita de cuidados especiais e você não pode proporcionar isso para seu filho. não é fácil. Isso aí é um nível de estresse elevadíssimo. Né? Já tiveram vários dias que eu cheguei em casa cansado, né, com uma jornada tripla, né? Hoje eu trabalho na gestão pública que demanda bastante. Eu e minha esposa nós temos uma empresa também que a Ana Paula fica muito na parte comercial, que demanda bastante. Né? Já tiveram dias de eu sair do meu trabalho, ainda ter que cobrir algum atendimento, chegar em casa 10 horas da noite e ainda ter que lidar com os desafios da casa. Então não é fácil, sabe, Ana? Mas só que eu entendo que é importante a gente ajudar essas pessoas também, né? E através da ajuda que a gente oferece, Ana, nós também recebemos. Por exemplo, uma situação que nós percebemos, é muito difícil ter uma rede de apoio. Eu não estou falando que não tenham pessoas, os nossos familiares, que apoiam, que sabem, que ajudam, mas eu falo de uma forma geral. Uma coisa simples, Ana. Você está num ambiente, por exemplo, alguém sabendo da sua situação, chega no aniversário, por exemplo, a pessoa chegar, talvez pareça algo simples, mas a pessoa chegar e fala assim: Ô Paulo, Ana, aqui, senta aí, vai comer um salgadinho, respira um pouquinho aqui que eu fico com gaio. Pode deixar que eu estou olhando, pode deixar que eu estou acompanhando. A pessoa ela já teve a sacada, ela chegou e falou assim: olha, não, tira um tempinho para vocês aí, descansa, respira, aqui ele está bem, sabe? E a gente vê que muitas famílias não têm isso. Muitas dessas mães que se aproximaram do projeto não têm isso, Ana. E é algo tão pequeno, Pequeno, tão simples e fácil de fazer, sim, né? Acho que muita gente não gostaria de ajudar e não sabe como. O seu projeto tem espaço para as pessoas que gostariam de ajudar, pessoas que precisam de um sentido na vida, que estão buscando algo que é, poxa, eu preciso de fazer algo por alguém. Talvez seja uma oportunidade, inclusive, das pessoas que estão tentando encontrar esse propósito, de perceberem que elas vão ser necessárias, né, em outras vidas, né? sim, E você tem esse espaço? tem. Inclusive, eu já Joia. aproveito aqui o espaço, Ana, e o seu alcance Por e favor. já faço o convite. O nosso projeto, ele é formado por pais e mães atípicas, né, pelos seus filhos e por
colaboradores, né, por voluntários que são terapeutas e voluntários que se identificaram com a causa. É justamente o que você falou, sabe, Ana? Voluntários que não tem nenhum cenário, não tem nenhum quadro desse na família, mas se sensibilizaram e viram que é uma oportunidade de servir o próximo. E é uma causa grande. Muito nobre, Muito. grande, muito nobre. E o amparar, Ana, eu quero até aproveitar e falar um pouco sobre o amparar. Ele visa atender como um todo. Então, nós tivemos algumas ações muito interessantes no ano passado e que a gente já tem se projetado para fazer esse ano também. A gente sabe que as mães elas ficam sobrecarregadas, que elas não conseguem ter um tempo para cuidar da sua beleza, sua autoestima ela é afetada. Nós proporcionamos para elas o Dia da Beleza. Nós já estamos, inclusive, organizando o próximo Dia da Beleza para as mães, né? Em que elas tiveram todo é, 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 todo amparato, né? Todo Todo cuidado. cuidado, essa é a Todo palavra. Isso, mimo. todo Ai, mimo que adoro. elas Acho merecem, né? justíssimo. E é muito legal porque quando nós fizemos isso, algumas mães chegaram, procuraram a Ana Paula e começaram a relatar que elas não tinham dinheiro para fazer uma unha, porque todo recurso é voltado para Pros filhos. intervenção do filho. Ela não tinha recurso. Lá fizemos um sorteio e tal, e bolo, enfim, foi muito legal. Outras coisas, maquiagem, enfim. Então, nós fizemos ações como essa para atingir a mãe. Nós fizemos uma ação também que foi muito legal, que é o Vale Night, que nós vamos fazer esse ano também. O que é o Vale Night? Nós vamos para um espaço de brincar em que o filho fica em um determinado momento, de 8 até umas 10 horas da noite, não lembro, foi de 7 até umas 10, 11 horas da noite, e os pais tiveram um tempo para eles aproveitarem também, ter um tempo de casal, que a gente sabe que é muito importante e que é afetado diretamente, né? Tanto é que os relacionamentos eles são comprometidos também devido à falta de tempo do casal, né? E o casal não olha mais um para o outro como casal, né? E só olha a responsabilidade que tem em relação ao filho. Nós tivemos também outra ação também que foi muito legal, Ana, e é pensando justamente nisso, que é a colônia de férias, né? Com as crianças, inclusive hoje está acontecendo a colônia de férias, essa semana inteira, né? Vão passar mais de 150 crianças, tanto atípicas quanto típicas também, mas na sua grande maioria crianças atípicas, e tem uma interação muito legal entre elas, e é o que você falou, Legal. socialização entre elas, não tem diferença, A inclusão acontece ali. acontece ali, É isso sabe? mesmo. E nós vemos relato de mães que falaram assim: olha, vocês têm que permanecer, porque o meu filho gostou mais aqui do que da escolinha, e ele tem que voltar para a escolinha, vai voltar às férias. Que ótimo. Mas é porque eles sentem um amor, e lá não tem acepção de pessoas, sabe, Ana? Independente da condição da criança. Sábado agora nós tivemos também o encontro, primeiro encontro das famílias, tivemos um tempo gostoso, as crianças, pula-pula, para as crianças brincarem, e é muito legal, é muito gratificante, Ana, você olhar para o olhar dos pais e perceber aquela tranquilidade, De aquele estar no alívio. lugar que Eu é estou num para lugar eles. que eu sou compreendido, que eu não sou julgado, que meu filho pode andar para um lado, um vai pegar, vai intervir, vai ajudar, vai inserir ele na atividade. Então, o Amparar ele vem justamente para isso. Além, né, de um projeto que a gente tem, que é um sonho nosso, de termos condições, os próprios terapeutas que hoje servem como voluntários em todas as ações, de termos condição de atender principalmente essas famílias que não têm condição financeira, sabe, Ana? E que é muito importante, uma intervenção nessa idade, né, na vida da criança, para que ela amanhã tenha uma vida melhor, uma vida social melhor, para que ela possa ter uma vida mais normal possível, que ela possa ter os seus objetivos alcançados, é Que muito é rico importante. para a sociedade isso. Sim, Toda vez que a gente abraça uma causa, a gente recebe ela de volta. verdade. Acho que as pessoas precisam, e quando elas começarem a enxergar isso, entender que incluir é ser incluído. A gente nunca sabe quando é a nossa vez, né? Quando que eu vou precisar de ajuda? E eu falo de ajuda pode ser exatamente uma palavra de uma criança, exatamente um pai que me entende numa situação minha. E é muito legal. Vamos abrir esse convite. Se você é um pai atípico, não sabia o que fazer, está se descobrindo, ainda está descobrindo o que está acontecendo com seu filho, não sabe onde buscar ajuda, está se sentindo cansado. Como é que é o nome do projeto? Amparar, já fica aí o convite. Se você não nos conhece, tem a nossa rede social, né? No Instagram você pode acompanhar o nosso projeto, o nosso trabalho,
Amparar Oficial, lá você vai ver um pouquinho do nosso trabalho, aquilo que a gente tem feito. E ele vale também para as pessoas que querem fazer algo a respeito, pessoas psicólogos, terapeutas, voluntários que sentiram não só nessa conversa, mas já tinham vontade de fazer algo, profissionais educadores físicos que têm vontade de fazer algo, aproveita esse é seu momento. É um momento primeiro para quem está começando de aprender e ser especialista nisso, é um momento para quem já faz e quer ajudar a contribuir para a vida de alguém. A sua vida, o que você aprendeu, o seu propósito vai salvar vidas, vai ajudar muitas famílias, muitas pessoas, e você nem imagina o quanto você é necessário. E tudo o que você precisa é dar um passo. Perguntar: como eu posso ajudar? E vocês vão contribuir muito para a vida de muitas pessoas e para o projeto do Amparar. Mais uma pergunta, Paulo. Sim. Agora que a gente está sabendo que o Amparar está de portas abertas, está com vários eventos, me conta como que foi o desenvolvimento das pessoas que estão participando. Qual que é o feedback que você está recebendo das pessoas que já estão indo lá? É muito positivo, é muito gratificante, sabe, Ana? Muito gratificante. E isso reforça, né, na verdade, renova as nossas forças, sabe? Você ouvir de uma mãe, né, no final do dia, depois eu vou te mostrar aqui no meu telefone que eu vou acompanhando o grupo, né? Uhum. A equipe vai postando como que os meninos estão, as atividades. Você ouvir de uma mãe, de um pai, que nós fomos ali resposta para a vida deles, com coisas tão simples. Eu costumo dizer, Ana, que as coisas que mais valem, as coisas mais valiosas da nossa vida, elas são as mais simples, né? Elas já estão à disposição. O resto são coisas supérfluas. Eu não estou falando que não seja importante, não estou falando que não seja importante nós termos sonhos, objetivos, conquistarmos as coisas, mas o que tem maior valor nas nossas vidas, nós já temos ele, já está ao nosso alcance. E esse retorno de um pai, de uma mãe, que foi amparado por coisas tão simples, isso aí não tem preço, sabe? Os próprios voluntários que participam também, toda vez que finaliza uma ação, depois daquela correria, aquela dificuldade, né, eles sentarem e agradecerem pelo privilégio de poder participar. Eu costumo dizer, Ana, que poder servir os outros é um privilégio para quem serve. Eu sei que é importante quando nós recebemos algo, né? Mas melhor é dar do que receber. Jesus, né, deu esse exemplo no jantar, na Santa Ceia, quando ele lavou o pé de cada discípulo. E ele falou que a gente estivesse disposto a servir. Quando a gente entende que a nossa vida ela é transbordante ao ponto de poder transbordar na vida de outras pessoas, a gente nem imagina o quanto isso afeta a gente diretamente. Ter um propósito que transforma outras vidas, que realmente traz felicidade para outra pessoa, ser feliz por um alívio, ser feliz por um momento alegre de outra pessoa, ser participativo, ter colaborado com isso, faz toda a diferença na vida. E cura doenças emocionais, cura propósitos. A gente às vezes está perdido, está sem saber, está vivendo, está correndo atrás dos nossos sonhos, às vezes tem tudo, ou está querendo ter algo, mas não sabe de fato o que está procurando. Às vezes essa é a oportunidade de fazer a diferença na sua vida, sendo a diferença na vida de alguém. Verdade, Ana. E até para complementar isso que você falou, algo que eu costumo dizer, eu carrego para minha vida, que tudo aquilo que Deus nos dá não tem a ver somente com a gente, sabe? Tudo aquilo que Deus nos dá tem a ver com outras pessoas. Nós somos apenas um canal, né? Portadores E, do e dom. quando a gente entende isso, Ana, as coisas mudam, sabe? Por exemplo, coisa simples. Todas as vezes que a gente tem a oportunidade de reunir pessoas novas que entram, que começam a caminhar com a gente ali, fazer parte do grupo, e a gente abre para se apresentar todas as vezes. A primeira oportunidade ela é sempre precedida de muito choro, sabe? Porque é um desabafo, a pessoa ela coloca para fora e mais do que colocar para fora, ela ter aquela certeza de que ela está sendo acolhida. Finalmente É, encontrei um lugar. alguém que me ouve, que entende a minha luta, que entende a minha dor, sabe? Então, e esse inclusive, é o que esse é o sentimento que nos move, né? E é o que a gente tenta transmitir para as pessoas, sabe? Porque não tem alegria maior do que você poder ajudar pessoas que talvez elas estão passando aí despercebidas pela sociedade. E quando você faz isso e tem esse retorno, né, de que foi acolhida, né, de que o filho foi bem tratado, de que o filho se sentiu bem,
né, de que o filho ele não enturmava com a turma e que naquela oportunidade ele enturmou, ele dividiu um brinquedo. Tem um filho de um amigo nosso, do Davi, que ele gosta muito de carrinho de bombeiro, né? Então ele tem uma coleção de carrinho de corpo de bombeiro, é a paixão dele. E ele não dividia esse carrinho com ninguém. Na primeira oportunidade que ele teve participando com a gente, ele dividiu o carrinho. E para o Davi aquilo foi muito legal, porque a gente viu, ele percebeu uma evolução na vida do filhinho dele, né? No sentido dele poder dividir, de aquilo ali não ser um dificultador, como era entre ele e o irmão, porque ele dava crise por conta do carrinho, e lá não, lá ele dividiu. Todos os pais que saem satisfeitos, por exemplo, no final da tarde agora, a nossa expectativa é que os pais recebam seus filhos da melhor forma possível. E todo feedback, isso aí para nós é muito rico, sabe? E é uma responsabilidade que a gente tem com eles, né? Uma das coisas que a Ana Paula até sempre fala com os pais: olha, nós não vamos acionar vocês, a não ser que precise. Vocês podem ficar despreocupados que aqui o filho de vocês vai ser muito bem cuidado, né? Então vocês aproveitem, descansem, façam o que vocês precisam de fazer, né? E o retorno disso é sensacional. Infelizmente, nosso programa está chegando no final, mas antes eu quero convidar você que está assistindo esse programa para um clique importante. Se você está se encontrando nessa situação de descobrir que seu filho precisa desse cuidado, procure amparar, se informa, estuda, não fica com medo, não passa por isso sozinho. O Aqui Pode sempre diz que você não está sozinho. A gente é canal de informação, canal para transmitir, dar voz para os projetos, para que você tenha lugar, e esse lugar é verdadeiramente seu. Se você tem vontade de ajudar, entre em contato com a Amparar, participa desse projeto, nem que seja uma vez, uma temporada, mas se dê o privilégio de ter essa experiência. Se você é profissional, quer se envolver na área, quer se profissionalizar, quer se tornar especialista, é o seu momento. E se você quer ter valores e ensinar para o seu filho, está na hora de mostrar como é a inclusão. E a inclusão é pelo convívio, é pelo contato, é pela proximidade, é a curiosidade e a vontade de fazer parte. Paulo, quero te agradecer por você ter vindo, dividir esse projeto lindo, a sua história e principalmente a sua vontade de fazer a diferença. Que Deus te abençoe muito, que seu projeto seja um sucesso e que ele seja referência no mundo inteiro sobre como que a gente deve lidar com as situações adversas e o que a gente pode fazer com elas. Obrigado, Ana. Eu que agradeço a oportunidade. A você que nos assiste, a toda a audiência. Você também está cumprindo o seu propósito. O Aqui Pode é uma resposta de oração nossa, porque o desejo nosso é que o Amparar ele possa ser resposta na vida do maior número de pessoas possível, e a gente não consegue com a força do nosso próprio braço, né? Então Deus ele coloca pessoas pontuais no nosso caminho para que a mensagem ela chegue no maior número de pessoas possível e que a gente consiga o nosso objetivo, que é servir pessoas, né? Nós só viemos aqui nessa terra com um único objetivo: servir pessoas. E a melhor forma de você fazer algo por alguém, o legado, deixar o legado, é servindo o próximo. Então, você também tem cumprido seu propósito. Muito obrigado, de verdade, né? E que a gente, né, de alguma forma, possa ajudar as famílias que te assistem, né, que assistem vocês aqui, né, que estão passando por essa situação. Nós entendemos, né, sabemos da dor que eles têm, nós sabemos da sua dor, nós reconhecemos a sua dor, nós queremos te ajudar. Nós não queremos jogar peso sobre sua vida, nós não sabemos tudo, mas o que a gente sabe, a nossa disposição de aprender a cada dia, tem a ver com a sua situação. Nós queremos ser um braço, né, para você, uma mão estendida, Com né, certeza. para essa E é dar família. poder, né? Porque quando a gente sai da a circunstância de se sentir frágil sobre aquilo e a gente começa a reagir, a gente dá poder. E é esse o nosso propósito em comum aqui hoje. É que eu dou voz para que ele tenha poder, o Aqui Pode dar voz e poder para as pessoas poderem falar, para que as pessoas que estão vivendo isso possam encontrar o caminho. E o Amparar dá espaço para vocês virem que vocês conseguem levar essa situação, mudar essa história e ainda por cima ser inspiração para outras pessoas. Muito obrigada, Paulo. Muito obrigada por ter vindo assistir o Aqui Pode. Sejam muito bem-vindos e até a próxima temporada. Episódio. Beijo.